Enquanto você perde noites de sono aí tentando adivinhar se o Ibovespa vai subir ou cair na próxima semana, a B3 está silenciosamente construindo um império que não tem absolutamente nada a ver com a compra e venda de ações. Uma divisão oculta, brutalmente eficiente e que atua nos bastidores da economia real. Presta muita atenção nesse número. Essa estrutura focada 100% em inteligência artificial e dados já abocanha cerca de 10% de todo o faturamento da Bolsa Brasileira. O nome desse colosso? Trilha. Nós estamos acostumados aí a enxergar a B3 apenas como um pedágio do sistema financeiro no Brasil, né? A empresa que ganha a sua taxa de emolumentos toda vez que você clica em comprar ou vender no seu home broker lá. Mas essa visão ficou no passado. A Bolsa Brasileira entendeu que depender exclusivamente do humor do mercado financeiro é uma falha de segurança letal. E o que eles fizeram nos últimos 5 anos foi orquestrar uma das maiores, mais caras e mais agressivas consolidações tecnológicas que este país já viu. Nesse vídeo eu vou desmontar a engenharia financeira e tecnológica por trás da trilha. Você vai entender como a B3 investiu bilhões para comprar as mentes mais brilhantes de inteligência artificial do mercado, como essa máquina já salvou empresas de fraudes milionárias e, principalmente, porque esse é o movimento de xadrez mais brilhante para blindar as receitas da bolsa contra as crises econômicas brasileiras. Pega papel e caneta aí, porque o que você vai ver aqui não é uma aulinha básica sobre ações, não, é uma masterclass de estratégia corporativa. Bom, galera, é isso aí, seja bem-vindo aqui à Lente Financeira. Você que ainda não conhece o canal, né? Eu sou o Vini, mais de 22 anos de experiência no mercado financeiro, atuando em grandes instituições financeiras aí no país e atendendo grandes corporações, participando de mesas de negociações. Enfim, aqui no canal a gente traz bastante informações sobre economia, finanças, crédito corporativos, notícias que possam afetar o seu bolso, meu bolso aí também como investidor, enfim, o seu bolso do empresário. Convido se você se inscrever aqui e ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente traz aqui semanalmente para vocês. Bora pro vídeo então, vamos lá. Seguinte, para você entender a genialidade por trás aqui da trilha, primeiro a gente precisa olhar para a gravidade que rege o mercado de capitais, que é nada menos que a taxa Selic. Nós estamos aqui hoje, né, enquanto a gente está gravando esse vídeo, maio de 2026. O Banco Central acabou aí recentemente de cortar a taxa Selic para 14,5% ao ano em um cenário de inflação altamente pressionada por tensões globais, conflitos lá no Oriente Médio. Quando você tem uma taxa aí, né, livre de risco, pagando quase 15% ao ano, o que acontece com a Bolsa de Valores? Fuga de liquidez, né? O investidor pessoa física e até o institucional corre para a segurança da renda fixa. O volume financeiro negociado no pregão cai, as aberturas de capital aí, né, os famosos IPOs congelam, né? A gente faz quanto tempo que não tem um IPO aí? Tá para lançar um agora, depois de quanto tempo, né? Para vocês terem uma ideia, o último IPO que nós tivemos na Bolsa Brasileira aqui foi em agosto de 2021 com a Vitia. São 4 anos e 9 meses desde o último IPO que nós tivemos. E a expectativa da Bolsa aí que a retomada dos IPOs deva ocorrer ao final de 2026 ou meados de 2027 lá com a redução da taxa de juros e obviamente após as eleições. Para a B3 isso historicamente significa sangrar, né? Porque a receita do negócio tradicional da Bolsa é cíclica. Ela explode na euforia e mingua no pânico. E foi exatamente para quebrar essa maldição aí que o Gilson Filkenstein, é isso, né? O sobrenome chique, cara. É o CEO da B3 aí. Ele acionou o botão da ambidestria corporativa. O conceito, ele é muito simples, mas complexo de executar. Enquanto a mão direita da B3 aí opera um negócio vulnerável, né, aos ciclos macroeconômicos, a mão esquerda precisa construir um negócio de receitas recorrentes e contracíclicas. Um negócio que cresça independentemente de o país estar voando ou numa recessão profunda. E qual é a única commodity no mundo que as empresas precisam comprar desesperadamente, tanto na crise para não falir, né, quanto na bonança aí por uma questão de crescimento? Dados, o novo petróleo, né? E se dados são o novo petróleo, a B3 decidiu que não seria apenas um posto de gasolina aí, né? Vou fazer uma analogia, ela seria a maior refinaria do país. A trilha não nasceu do dia para a noite aí em uma sala de reunião, ela foi forjada
forjada através de fusões e aquisições agressivas nos últimos anos, comprando os líderes isolados de cada nicho de dados aí do mercado. A B3 literalmente, né, eles abriram o cofre e foram às compras aí. Vamos olhar as peças desse tabuleiro aí. Primeiro, eles compraram a Neoway no fim de 2021, simplesmente a maior empresa da América Latina em Big Data Analytics e inteligência artificial voltada para marketing e vendas. Depois vem uma atacada de mestre aí, eles fizeram a aquisição da Neurotech por cerca de 1,1 bilhão de reais no final de 2022. A Neurotech era a joia da coroa da inteligência artificial aí para crédito, risco e seguros, desenvolvida por doutores do Porto Digital lá de Recife. E obviamente eles não pararam por aí, né? A B3 também comprou a Datastock, que detém a inteligência de integração e gestão de estoques do mercado automotivo de veículos novos e usados. Agregaram também a PDTech, né? Um canhão aí de captura de dados e automação do setor imobiliário. E finalmente eles trouxeram uma unidade de infraestrutura para financiamentos, a UIF, a artéria por onde passa o financiamento de veículos no Brasil. Em fevereiro de 2026, a B3 pegou essas 5 potências, integrou suas tecnologias de machine learning e lançou a Trilha para o mercado com o objetivo declarado: ser a maior marca de dados e analytics do Brasil. Tá, mas isso aí é só venda de relatório ou planilha de Excel. Você deve pensar dessa forma, né? E aí que muitos erram. A Trilha não vende software de prateleira. Eles constroem armas de precisão para as maiores corporações do Brasil. A premissa deles é a cocriação. Deixa eu traduzir isso para vocês do corporativez aí para a vida real, vai. Imagina que você é um diretor de um dos maiores bancos aí do país. Você tem bilhões de reais para emprestar. Mas Brasil, meu amigo, é um campo minado de inadimplência e fraudes. Todo dia a gente vê notícia aí, né? Aí o que eles vão fazer? O que você vai fazer, né? Você chama a Trilha. A equipe deles, que hoje aí já tem bases, né, em polos de inovação como o Porto Digital lá em Recife, não vai te dar um mero score de crédito como os birôs tradicionais já fazem. Isso o banco já tem. Eles vão usar a inteligência artificial para cruzar dados estruturados e não, eles vão usar a inteligência artificial para cruzar dados estruturados e não estruturados. Eles pegam o ecossistema automobilístico da Datastock, unem ao histórico de crédito da Neurotech, cruzam com dados imobiliários da PDTech e te entregam uma visão 360 graus do cliente. A IA da Trilha consegue prever o risco de calote do indivíduo antes mesmo de ele pedir o empréstimo. Isso aqui não é teoria. Vamos olhar para os dados reais aqui de 2026 que a gente conseguiu levantar. Você lembra do programa Desenrola aí do governo federal? Mais de 53 bilhões de reais em dívidas foram renegociadas e mais de 15 milhões de brasileiros limparam seus nomes. Sabe quem desenvolveu a plataforma de tecnologia e inteligência por trás dessa renegociação monumental? A Trilha, em parceria com a B3. Outro exemplo cirúrgico aqui para a gente enfatizar. Na área da saúde, o Brasil sofre com uma epidemia silenciosa aí de fraudes em pedidos de reembolso em planos de saúde. Notas frias, clínicas fantasmas. Aí a Trilha implantou uma solução de IA para uma seguradora que detectou e evitou em um único mês, 8 milhões de reais em fraudes em um mês. Além disso, no setor de cobranças, as soluções de inteligência artificial deles já ajudaram empresas a recuperar mais de 20 milhões de reais em crédito que eram considerados praticamente perdidos. Hoje a Trilha organiza sua operação militar em 4 grandes fronteiras, né? Inteligência de mercado e vendas, compliance e prevenção a fraudes, mercado segurador e crédito e recuperação. Eles já nasceram, né, obviamente, com uma base de mais de 6 mil clientes ativos, englobando aí os maiores varejistas, indústrias e, claro, praticamente todos os grandes bancos do país, né? Agora para comigo aqui e reflete um pouquinho só. Vamos analisar um pouco como estrategista aqui. Por que o Nubank, o Itaú, até o Google não tentam destruir a Trilha e roubar esse mercado aí? Qual que é o fosso, vamos falar assim, competitivo dessa divisão? E é aqui que a B3 jogou a sua cartada mais covarde, né? Vamos falar assim no bom sentido, né? A maior barreira de entrada no mercado de Big Data e IA não é escrever o código perfeito. Machine Learning se tornou commoditizado, né? Hoje muita gente trabalha com isso e faz, né? Algoritmos preditivos, qualquer aluno brilhante aí de ciência da computação consegue rodar. A barreira de entrada real aqui, né? O muro de aço blindado, intransponível,
chama-se confiança institucional e governança. A B3 é, por definição, meus amigos, o cofre mais seguro aqui do Brasil. É a entidade que liquida trilhões de reais do mercado financeiro sem errar um centavo, né? Quando a B3 chega em um banco gigante ou em uma holding aí de saúde e diz: nós vamos analisar os seus dados confidenciais aí usando IA, as portas se abrem para eles aí instantaneamente. Imagina, né? Os tapetes são estendidos. O peso institucional da bolsa traz uma chancela de segurança aí cibernética e adequação absoluta às leis de proteção de dados, né? O LGPD, que nenhuma startup genial aí, né, do Brasil conseguiria igualar, eu diria, né, na minha opinião. Então assim, né, a trilha une a solidez e segurança da B3, né, com a expertise técnica. Como o próprio CEO deles definiu, né, eles usam a capilaridade, né, ou seja, a rede de contatos que a bolsa já tem, né, no topo da pirâmide corporativa brasileira aí, para distribuir tecnologia de ponta. Isso é interessante, sabe por quê? Porque leva a gente também num ponto de inflexão aí financeiro. Lembra quando eu disse no início do vídeo que a trilha já responde por cerca de 10% do faturamento da B3? Isso nos 9 primeiros meses, antes mesmo da consolidação oficial, né, do programa. Mas o diretor-geral da trilha lá, o Marcos Vanderlei Bellini, deixou claro aí pro mercado: o alvo de longo prazo é que essa unidade aí de inteligência chegue a representar absurdos 30% da receita de todo o ecossistema da B3. De acordo com o executivo, esse negócio de dados já cresce bem mais rápido do que o core business, né, que é a atividade principal aí da bolsa, né? Eles esperam crescer aí consistentemente em taxas de 2 dígitos durante anos. Você concorda comigo que com isso muda completamente a tese de investimento nas ações da B3 SA3? Quando a XP Investimentos analisou aí a compra da Neurotech lá atrás, no final de 2022, eles disseram que a aquisição era positiva, mas que os frutos seriam colhidos aí no horizonte mais longo, e mantiveram uma visão mais conservadora aí no curto prazo, né? Pois bem, né, o horizonte distante chegou. Estamos em 2026, a máquina foi montada, né? O Megazord aí, vamos dizer assim, da B3 aí já está operando. Quando você, como investidor, compra uma ação da B3 hoje, você não está mais apenas apostando se o gringo vai trazer dólar para a bolsa brasileira ou se a Selic de 14,5 vai finalmente ceder para impulsionar aí o Bovespa, né? Você está comprando por tabela agora a maior empresa de data analytics e inteligência corporativa da América Latina. Você está comprando uma máquina que lucra cobrando assinaturas recorrentes das maiores empresas do país para evitar fraudes, recuperar créditos perdidos e decidir quem recebe financiamento imobiliário e quem não recebe. Vamos dizer assim que é um hedge natural, né? Uma proteção perfeita, porque se o mercado acionário vai mal, a receita de dados da trilha amortece o impacto no balanço, gerando fluxo de caixa estável e imune aos ciclos aí macroeconômicos do país, né? Eu diria que isso é a maior lição que você deve extrair desse movimento gigantesco aí da B3 para sua própria vida financeira e para os seus negócios também, né? Ambidestria. O mercado pune a falta de diversificação estrutural aí com o quê? Com falência, né? Se a única empresa monopolista do mercado de capitais no Brasil, que praticamente imprime dinheiro aí nas taxas de corretagem, percebeu que precisava de um plano B aí bilionário para sobreviver no longo prazo, o que faz você pensar aí que você pode depender de uma única fonte de renda ou de um único tipo de ativo aí na sua carteira de investimento, ou de um único produto, um único setor que você vai atuar aí na sua empresa? A B3 deixou de ser apenas a bolsa de valores, ela está se transformando em uma Big Tech disfarçada de infraestrutura financeira, e com a trilha ela fincou sua bandeira nos terrenos mais valiosos aí, vou falar assim, né, do século 21 aí, que é o que? A mineração algorítmica do comportamento humano e corporativo. Agora eu quero saber a sua visão técnica sobre esse movimento. Você acha que inteligência artificial vai acabar se tornando o negócio principal da B3 na próxima década, superando a própria negociação de ações? Ou esse mercado de dados ainda tem limites aí no Brasil? Deixe a sua análise aqui nos comentários, e se esse vídeo também te entregou uma visão que você não encontrou em nenhum relatório básico aí de mercado, o mínimo que você pode fazer agora é se inscrever no canal aqui, curtir o vídeo e ativar o sino, né, gente? Pô, me ajuda aí, né? Porque enquanto os amadores aí estão olhando só para o preço da ação no home broker, nós estamos olhando para a mecânica de como a riqueza real é constituída no back-end do sistema, hein? Ó, frase bonita, hein? Vou anotar essa ali, tá? Galera, obrigado pela presença de vocês aqui, até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever, tá? Um abraço, valeu!